Olá, meu nome é Walter e você está no canal Direito para Microempreendedores. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Estamos na aula 6 e o assunto é princípios importantes do direito. Por que nós vamos falar de princípios? Porque muitas vezes as leis não resolvem os problemas das quais são levados ao judiciário. E é através de princípios que nós podemos resolver certas questões. Dentre elas, quando não há lei para resolver, podemos nos valer de princípios de outras leis de outros países, costumes. Mas os princípios, em regra, não só ajudam a julgar um processo, mas também são base de muitas leis. Então, na verdade, o que são princípios? Um conjunto de regras ou preceitos que traduzem os valores de uma determinada sociedade. Veja, quando eu falo em conjunto de regras, valores de uma sociedade, eu estou dizendo de costumes de um povo, o que para eles faz sentido com valores. Esse lugar tem pena de morte? Podemos matar? Valorizamos a vida? Permitimos que se mate pessoas? Sim ou não? A empresa ela pode trabalhar sem tributar? Igreja tem isenção ou imunidade? Enfim, são questões que, antes de ir para a lei, elas refletem os valores da sociedade e muitas vezes são impressas em princípios. Por essa razão, os princípios eles têm que, na verdade, trazer como resultado aquilo que é a vontade, ou seja, o costume de uma nação, de um povo. E por esta razão que nós estudamos a questão de valor de uma determinada sociedade. É aquilo que tomam como a sua identidade coletiva e a partir dessa identidade se organiza, cria limites, direitos e deveres. Os direitos e deveres, eles estão em linha com aquilo que nós acreditamos ser nossos valores. O exemplo que eu dei da morte. Nós valorizamos a vida, a pena de morte no Brasil ela não é permitida. Então é a partir dos princípios que se criam as normas. Por que os princípios são importantes para nós? Porque são questões relevantes para o coletivo, para toda uma nação. Elas são também a razão fundamental desse grupo. São pontos básicos, são pontos de partida, são elementos vitais da sociedade. Se são elementos vitais da sociedade, interessa também o direito. Os princípios são os alicerces do direito. São valores intransponíveis. Deriva daquilo que a doutrina chama de direito indisponível e muitas vezes aparece na Constituição o que nós chamamos de cláusula pétrea. A Constituição ela garante, através da lei, certos princípios, das quais nós vamos ver agora, na sequência. E esses princípios, como eles são os valores básicos da sociedade, não podem ser removidos, tirados, transformados, eles devem ser in natura, ou seja, do jeito em que nós cremos. E por essa razão, são chamados de cláusulas pétreas na Constituição. O que é uma cláusula pétrea? Vem de pedra, de duro, ou seja, não podem ser alterados da Constituição, nem mesmo por emendas. Somente quebrando essa Constituição, reavaliando os valores da sociedade e fazendo uma nova Constituição, acionando a Constituinte. Então nós estaríamos dentro de uma revolução dentro do nosso país. Salvo isto, se nós não estamos diante de um cenário como este, nós temos que entender que cláusulas pétreas, princípios básicos da nossa sociedade, não podem ser alterados por lei. Então, nós temos aqui um conjunto de princípios básicos. Direito de agir, temos também o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, a dignidade da pessoa humana, a isonomia ou a igualdade, a função social da propriedade e da empresa, direitos básicos derivados dos princípios, que estão no artigo 5º. Então, o devido processo legal. Muitos dizem que este é o princípio dos princípios. Ora, isso porque, na verdade, esse princípio determina que todo processo deve seguir um caminho para que a decisão seja justa. O procedimento pelo qual se busca justiça deve ser justo. Então, esse princípio é o princípio dos princípios porque os demais princípios são ferramentas que asseguram que o devido processo legal vai ocorrer. Ora, o que é um processo justo? É um processo em que se dá oportunidade para as partes apresentarem suas defesas, em que o procedimento é seguido à risca, ou seja, não se pula partes nenhumas, não encontrando nulidades, né? Então o juiz ele também não decide bel prazer, ele tem as limitações legais, os princípios são observados, todos os componentes da lei processual são observados. Esse conjunto é chamado de devido processo legal. Então todos os procedimentos que ocorrem em que os princípios estão discutindo, esses princípios que estão discutindo questões processuais e de justiça acabam sendo, de certa forma, parte do que nós chamamos de devido processo legal. Veja que na Constituição, no artigo 5º, no inciso L e V, 54, diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Note que a própria lei traz que esse princípio deve ser observado.
Então, a lei é criada por um princípio que garante que esse princípio deve ser observado. Percebe que esse ciclo se fecha. Ou seja, quando a gente cita um princípio numa lei, está dizendo que ele de maneira alguma pode ser esquecido. Ele tem importância tamanha que a própria lei reforça a necessidade de que o princípio seja observado. É o que está sendo feito aqui nesse caso. Se tratando de um princípio tão importante para o direito, como este que é o princípio dos princípios, é natural que se encontre ele presente na nossa Constituição. E o princípio do direito de agir? É um princípio que garante que todos têm o direito de fazer o quê? Entrar com o processo, não violando o direito de outras pessoas, naturalmente. Então, se eu por acaso fui lesado de alguma forma, eu tenho o direito de buscar a justiça. Este é um direito elementar também. Ele é fundamental porque ele protege a liberdade das pessoas. Porque se por acaso eu, por qualquer razão, não permito que alguém vá até a justiça por um determinado momento, eu estou permitindo que outros invadam esses direitos dele sem que ele possa se valer de uma justiça. Para isso, ele pressupõe que todos os indivíduos têm a capacidade de agir e tomar decisões sobre as próprias vidas, dentro dos limites da lei. Ele também reconhece a liberdade individual de tomar decisões de cada um, de acordo com a sua vontade, desde que nos limites da lei. Então esse é um fundamento essencial do Estado. Por quê? Porque, na verdade, o Estado visa proteger a sociedade. E, dentro dessa proteção, ela tem que dar o quê? O direito de agir. Então ele é crucial para a manutenção do nosso Estado e da nossa ordem, e da ordem jurídica. E aí, uma vez que eu tenho o direito de agir, eu também tenho que ter o direito de me defender justamente. Dentro dessa linha de devido processo legal, nós temos o princípio do contraditório e da ampla defesa. Eles são dois termos semelhantes, dizem o quê? Esse princípio, ele é um pilar do sistema jurídico em muitos países, e naturalmente no Brasil, porque ele garante que todas as partes que estão dentro de um processo tenham igualdades e oportunidades específicas para apresentar sua versão da história, suas provas, né? E quando apresenta uma prova, a outra parte também tem o direito de contestar esta prova. Também um julgamento justo, imparcial, que o juiz aprecia tudo aquilo que é colocado nos autos, que ele não deixa de lado uma prova por interesse de dar uma decisão para uma parte ou outra. Então cada parte tem nesse processo o direito de contestar os argumentos, as provas, tudo aquilo que é apresentado da outra parte. E nenhuma decisão pode ser tomada sem que todas as partes tenham sido, então, tido a oportunidade de se manifestar, de apresentar seus fatos, de colocar tudo aquilo que faz parte do corpo de defesa, né? Ou, no sentido figurado, ataque, na verdade, de apresentar aquilo que é os seus direitos. Então o objetivo desse princípio é trazer um processo justo, um processo em que não foi decidido sem que se apreciasse todos os fatores que cada uma das partes colocou nos autos. E isso também traz pra gente o princípio da dignidade da pessoa humana. Este não é um princípio exclusivo do interesse do direito empresarial, e tampouco da Constituição, e na verdade nem do Brasil. Esse princípio é um princípio antigo e ele é internacional. Determina o quê? Que a gente tem que garantir a qualidade de vida de todas as pessoas, dentro da ética, e que o direito tem que trazer o quê? Tem que reconhecer valores que eles são indisponíveis, que não podem ser tirados de cada pessoa. Todos os indivíduos devem ser tratados com respeito, consideração, igualdade, independente de qualquer coisa, de suas características, do seu estado social, da sua crença, da sua origem, da sua raça, tampouco está preso ou não. Esse princípio afirma que a pessoa tem dignidade independente do que ela seja e deve ser protegida e respeitada como tal. Implica que nenhum ser humano pode ser tratado como meio para alcançar qualquer outro fim, mas sim o fim em si mesmo, ou seja, o homem pelo próprio homem. Reconhece, por exemplo, que cada pessoa com vida tem que ter liberdade, integridade física e psicológica, igualdade perante a lei, liberdade de expressão e, por fim, este princípio coloca a pessoa no centro do ordenamento jurídico, um valor da qual não podemos abrir mão. Note que a dignidade da pessoa humana é uma cláusula pétrea na Constituição, no artigo 5º. Nós temos que lembrar que esse termo é muito amplo. Reflita, o que é dignidade? O que é, então, dignidade da pessoa humana? Mas como é abrangente isso? Dignidade é tudo aquilo que eu tenho como valores que devem ser preservados, daquilo que representa as minhas características. Eu não posso ser violado naquilo que é minha intimidade, naquilo que eu reconheço como sendo parte de mim, que não interfere nos demais, na comunidade como um todo. É o meu íntimo. É a partir daí que surge também a questão do dano moral. Quando isto é afetado, a minha dignidade é afetada, o meu íntimo, o meu psique, aquilo que representa o que eu sou foi ferido, e isso é um dano moral. Perceba? Então é daí que deriva o dano moral. E de outras fontes também, naturalmente. Mas o dano moral deriva também da dignidade da pessoa humana. É um termo extremamente amplo. Veja que é tão importante falar em dignidade da pessoa humana que, veja, a dignidade do empresário, do trabalhador, do consumidor, da minha relação com os fornecedores, porque não existe empresa sem pessoas, por enquanto. Então, onde há pessoas, eu tenho que garantir a dignidade. Então, a empresa é um espaço onde pessoas se unem com um objetivo em comum para alcançar lucro, ou
se é uma empresa sem fins lucrativos, para alcançar o objetivo desta empresa. De qualquer forma, é um conjunto de pessoas que empregam esforços para alcançar um objetivo comum visando lucro. Então, veja que há pessoas numa empresa, toda empresa tem pessoas em geral, ainda não existem empresas inteiras feitas por inteligência artificial, então por hora não vamos entrar nesse mérito, mas precisa de pessoas e elas têm que ter a sua dignidade garantida. E o princípio da isonomia, ele também é importante porque, primeiro que ele é conhecido também como princípio da igualdade. Ele é fundamental porque ele estabelece que todas as pessoas são iguais perante a lei, devendo ser tratadas de forma igualitária, sem discriminação ou privilégio injustificado. Interessante, porque aqui eu estou dizendo que eu estou garantindo, de certa forma, a dignidade da pessoa humana. Garantindo a integridade da pessoa, a dignidade da pessoa humana, nós trazemos algo interessante. Porque o princípio da isonomia diz em verdade que não devemos tratar as pessoas de forma igual. Não. Nós entendemos de forma errada. Quando eu leio que todo mundo deve ser tratado de forma igual, dá o entendimento de que todos são iguais. Simplesmente porque o Bill Gates, o Elon Musk e eu somos iguais. Enquanto pessoas, tudo bem, mas enquanto partes de um processo, qual é o poder de contratação de advogados, negociação do Bill Gates e do Elon Musk? E o meu? Você imagina se eu entrar com um processo contra os dois? Será que meu direito vai ser realmente garantido? Ou não vou ser massacrado por um grupo de mais de 50 advogados? Então, deve o juiz, pelo princípio da igualdade ou da isonomia, tratar de forma desigual para igualar as partes. Então, veja, eu e o Bill Gates, em juízo, somos tratados iguais. Então, perante a lei, somos iguais. Então, o juiz vai dar um peso no que eu faço, diferente do peso que dá para o Bill Gates, porque ele precisa entender essas relações. E aí, trazer nós dois para um ponto de equilíbrio em que as discussões sejam justas. É isso que é o princípio da igualdade, da isonomia. Então é diferente de achar que eu e o Bill Gates somos iguais, que a lei vai desconsiderar que ele é o Bill Gates ou considerar que eu sou mais do que o Walter. Percebe que é o contrário? É um princípio que traz uma essência negativa do que o seu título traz. Veja que ele é baseado no ideal da justiça e da equidade, buscando garantir que todas as pessoas tenham os mesmos direitos, oportunidades, deveres, independente da sua situação ou das suas qualificações. Isso traz parcialidade a um processo em que pessoas desiguais sejam equiparadas para resolver na justiça de forma igual. Estamos ou não estamos, de novo, diante de um princípio que tem interesse em que se cumpra o devido processo legal? Estamos ou não estamos? E o princípio da função social da empresa? É um conceito jurídico que reconhece que toda atividade empresarial ela é exercida para contribuir para o bem-estar da sociedade. Não necessariamente os produtos que vendem, mas os próprios funcionários que ali estão mantêm as suas famílias por aquele emprego. Então, existe uma função social de manter a sociedade. Para cada empresa que emprega ou que vende produtos e compra, aquele empregador, seja uma MEI que é só uma pessoa, aquela família está sendo mantida por aquela MEI. Então, toda a empresa faz uma função social. Ela busca o lucro, sim, tem interesse dos acionistas, mas ela também tem um impacto social, econômico, porque ela contribui com a economia, porque paga impostos, porque aquele empresário que compra produtos na sua comunidade, o dinheiro que ele está usando para comprar produtos na comunidade foi aqueles que ele recebeu na sua atividade. Também está relacionado ao papel da organização, que desempenha na promoção do desenvolvimento sustentável. Então, são empresas que se preocupam com o meio ambiente, não só com o ambiente e natureza, mas também com o ambiente no qual ela está inserida, diversas responsabilidades como os direitos dos trabalhadores, e deve, inclusive, ser um agente social para a comunidade que está inserida, Então, tem a responsabilidade da forma como ela atua em relação à sociedade, não só os seus interesses comerciais, mas todo o impacto que ela gera em tudo aquilo que ela gera, em que ela produz, em que ela vende, a filosofia que ela toma para si e coloca para o mundo. Então, toda empresa tem um papel importante social. Então, existe a função social da empresa. Assim como de toda a propriedade, de todas as pessoas, nós somos agentes sociais. Note que todos esses princípios que nós estamos trazendo nessa aula estão conectados com o devido processo legal, mas eles funcionam muito bem de forma independente. Então, eles são um grupo que se agrega e se constrói como tijolos dentro de um muro, que nós chamamos de princípios básicos do direito. Existem muitos outros, mas para o que nós precisamos agora nesse momento não serve. Para cada capítulo específico de cada lei, de cada questão do livro, você pode encontrar lá que nós tratamos de outros princípios, específicos para aquele tema. Então aqui são os principais que nós vamos usar a todo momento que nós vamos discutir esse curso, que a gente for discutindo questões processuais. Temos os princípios básicos do artigo 5º, da qual nós vamos apresentar agora alguns fatores. O artigo 5º tem, portanto, diversas questões
É um artigo extenso, recomendo a leitura, até por questões de você conhecer alguns direitos e deveres que você tem. É um artigo bem interessante. É o mais importante da Constituição no que diz respeito aos direitos de cada um. Eu destaquei aqui alguns pontos que eu vou apenas ler para esse vídeo não ficar muito extenso, tá? Então, o princípio da igualdade já falamos, né? Que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinções. O princípio da legalidade, a gente já falou isso, mas se não disse, tem isso no livro, que diz o quê? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa senão em virtude de lei. Então, todas as restrições que nós temos têm que estar na lei. Então, ao ser humano, ao homem no Brasil, o homem, digo homem, mulher, me perdoe, né? Não quero menosprezar nem diminuir nenhum gênero. Mas nós só não podemos fazer aquilo que a lei proíbe. Então, se a lei não proíbe, nós podemos fazer. Simples assim. É o que diz esse princípio. E o que é o princípio da inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade? Então nós temos esses direitos garantidos pela Constituição. E o Estado deve proteger a gente. Então, da liberdade, ele não pode cercear sem ser por lei. A nossa segurança, através da segurança pública, deve ser garantida. A nossa vida também, ela é garantida, não pode ter pena de morte. E assim vai. O princípio da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. Por conta desse princípio surgiu o LGPD, por exemplo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, da qual eu não posso ser exposto a nenhuma situação vexatória, indigna, humilhante. Né? Então, preservar tudo isso, principalmente a nossa honra. E aqui também é um princípio basilar do dano moral, igual da dignidade da pessoa humana. Aqui temos também a liberdade de expressão, crença, pensamento, consciência e religião. Também é basilar da LGPD e é o direito de eu professar minha fé, de eu também ter as minhas opiniões pessoais quanto a qualquer coisa e de expressar essa opinião, porque eu não posso ferir os demais. Quando eu faço algo que fere alguém, eu gero naquele momento o direito da outra pessoa e atrás de seus direitos por eu estar ferindo a intimidade de alguém. Já que eu tenho direito de ter a minha crença, eu tenho que permitir que o outro também tenha a crença dele, e assim respeitando a crença de cada um. O princípio da liberdade de locomoção, direito de ir e vir. Ninguém pode ser tirado esse direito se não por força de lei. Então a lei ela pode proibir alguém de ir e vir de algum determinado local, ou até mesmo a prisão por você ter cometido um crime, mas salvo essas questões, nós não temos a privação do direito de ir e vir. O princípio da liberdade de associação e reunião pacífica. É um direito que nós temos para fins lícitos, né, de coisas lícitas, de nos reunir e fazer protestos dentro das questões de lei, sem armas, em locais abertos ao público, independente de qualquer autorização. Não precisa de autorização para fazer, mas deve ser lícito. Importante também dizer aqui uma questão, vou deixar aqui uma reflexão para a gente fazer. Se eu tenho o direito de ir e vir, o que é o pedágio? Então, será que o pedágio não está me tirando o direito de ir e vir? Se eu não pago, eu não posso passar? Ninguém está proibindo de passar, né? Só está cobrando uma taxa. Mas essa é uma questão que acreditem. A discussão existe até hoje em que pese os pedágios estarem firmes e fortes. Existe no âmbito jurídico, mas eu concordo com quem diz que o pedágio é só um meio de você pagar por uma preservação. É que nem um condomínio. Você não tem direito de moradia num condomínio? Tem, mas você não tem que pagar todo mês o condomínio para honrar as custas compartilhadas? É algo semelhante. Mas é difícil, não é? Discutir o pedágio sobre o direito de ir e vir. Mas enfim, são só aquelas questões. E por que eu trago esse tipo de questionamento? Não porque eu gosto de embolar, de trazer assuntos polêmicos para as aulas simplesmente por isso, mas porque o advogado pensa assim. Para cada afirmação ele pensa nas possibilidades, nas implicações, nos desdobramentos, para que ele possa ver se aquilo é justo ou não. A gente faz um papel meio que de juiz. Na verdade, a gente tem que comprar o que o cliente diz para vendê-lo dentro de um processo, né? É muito difícil você entrar num processo para defender algo que você não acredita. Certamente, alguns colegas até podem ter feito isso já no passado, mas é muito difícil você ter um processo robusto quando você está se valendo de argumentos para defender algo que você não acredita. É muito difícil. Então, eu prezo por isso, não só na minha carreira, como na minha vida. Não vender aquilo que eu não compro. Então, dito tudo isso, veja que nós temos muitos princípios no Brasil, dentro do nosso ordenamento jurídico, das leis. O que eu disse aqui é muito, mas muito elementar. Cabe 300 mil vídeos só para falar de princípios. Aqui eu trouxe só o que eles são. Cada um deles tem uma história, tem toda uma filosofia por trás. Então você pegar um princípio da igualdade, por exemplo, for ver ao longo da história como ele foi construído na França, na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, já que tem todo um histórico para chegar no que a gente entende hoje de conceito de princípio da igualdade. O devido processo legal tem origem forte nos Estados Unidos.
Então veja que assim, para cada um deles, nós teríamos aqui que despender aulas e aulas para discuti-los. A ideia aqui é você entender o básico para conseguir seguir uma linha de raciocínio para o curso, para que você, microempreendedor, possa se valer disso para o seu dia a dia. Lembre-se, cada assunto que você ouvir te chama a atenção, a internet está aí, o livro, eu estou à disposição. O importante é que você pode aprofundar qualquer tema. Aqui a gente traz uma tábua rasa, um mínimo para você ter um bom conhecimento e poder usar isso a seu favor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo diferente, um pouco mais teórico, né? Não tem tanta interação, mas muito importante para as aulas que virão. Espero que você esteja indo bem na sua empresa ou que você esteja bem nos seus empreendimentos. Diga esse vídeo para aquele colega que está precisando de uma ajuda. Compartilha, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Coloca na descrição aqui do vídeo, ou melhor, nos comentários, perguntas, sugestões, críticas, não tem problema. O importante é que a gente tem que evoluir. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Até o próximo vídeo então. Fique com Deus. Um grande abraço, hein? Tchau.